Curar os padrões que a gente carrega do passado pode de verdade transformar completamente o nosso presente. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo em como é possível, sim, reescrever a própria história e, com isso, abrir espaço para construir novas realidades. Sabe aquela sensação de estar repetindo os mesmos roteiros? De atrair sempre o mesmo tipo de relacionamento que invariavelmente acaba em frustração? É como estar numa roda gigante emocional, querendo muito descer, mas sem ter a menor ideia de onde fica a saída. E se a chave para quebrar esse ciclo todo não estiver nas nossas ações de hoje, mas em ecos silenciosos do passado? Sabe, traumas e experiências que, como se fossem raízes invisíveis, continuam a moldar nossas escolhas sem que a gente nem se dê conta. Então, para começar, vamos tentar rastrear a origem desses padrões. Muitas das dificuldades que a gente enfrenta hoje são, na verdade, fantasmas de uma infância não muito bem resolvida, que ficam ali sussurrando medos e crenças que, sinceramente, já não servem mais para nada. E é muito importante entender o seguinte: esses ciclos não são uma falha de caráter, não são um defeito, são, na verdade, mecanismos de sobrevivência que a nossa mente criou lá atrás para se proteger de dores antigas. O problema é que, com o tempo, essa armadura de proteção acaba virando uma prisão. Agora, vamos olhar de frente para essa força que mantém os ciclos girando, aquele verdadeiro cabo de guerra interno, entre o que a gente deseja com toda a alma e aquilo que, lá no fundo, a gente ainda teme. A nossa mente consciente, aquela parte de nós que sonha e que faz planos, ela tem uma clareza impressionante. O desejo por um relacionamento saudável, por confiança, por uma conexão de verdade, isso é genuíno. A gente sabe direitinho o lar que quer construir. E é aí que mora o grande paradoxo. Por mais claro que seja o sonho, existe uma força interna, sabe, alimentada por feridas antigas, que rema na direção totalmente contrária. Ela cria desconfiança, levanta muros e impede que o amor crie raízes de verdade. O exemplo do Jorge ilustra isso perfeitamente. Ele queria construir um lar, mas o medo inconsciente o levava a destruir qualquer chance disso acontecer. É o ciclo clássico de autoproteção que, ironicamente, acaba gerando a solidão que tanto se quer evitar. Tá, mas então, como é que se quebra esse padrão que parece inescapável? A resposta não está em apagar o passado, mas sim em fazer as pazes com ele, em dar um novo significado, uma nova voz para ele na nossa história. O ponto de virada é exatamente este. Em vez de enxergar as dificuldades como uma fonte de fraqueza, a gente pode encará-las como a forja que nos deu força, resiliência, sabedoria. As cicatrizes se tornam mapas que nos guiam. E essa comparação aqui, olha, ela ilustra essa mudança de poder de uma forma brilhante. De um lado, a gente tem a impotência da vítima, que apenas reage ao que a vida impõe. Do outro, a força do protagonista, que usa cada capítulo, inclusive os mais difíceis, como combustível para crescer. É isso. Assumir o protagonismo é tomar as rédeas da própria narrativa. É entender que, embora a gente não possa escolher o que nos aconteceu, sempre temos o poder de escolher quem nos tornamos a partir disso. Com essa nova mentalidade de protagonista, aí sim, é hora de aprender a construir pontes, a criar conexões de um jeito diferente. Vamos dar uma olhada em algumas ferramentas bem práticas para isso. Rapport? Bom, rapport é a arte de criar harmonia. Não se trata de imitar, mas de entrar em sintonia com a outra pessoa. Se ela fala baixo, a gente ajusta o nosso tom. Se ela gesticula de uma certa forma, a gente espelha sutilmente. Isso cria uma sensação de segurança e de abertura quase que instantânea, porque a mensagem implícita é: eu te vejo, eu estou com você. E por que isso é tão poderoso? Esse gráfico revela o segredo. A maior parte do que a gente comunica não está nas palavras que a gente usa, mas em como a gente usa. O rapport foca justamente nos 93% da comunicação que não é verbal. É ali que a verdadeira conexão acontece. Mas criar sintonia é só o começo. A conexão se aprofunda de verdade quando a gente comunica amor do jeito que a outra pessoa entende. Não adianta nada dar um presente se o que a pessoa realmente valoriza é um abraço apertado, entende? E essas formas de comunicar amor são conhecidas como as 5 linguagens do amor. Conhecer a nossa principal linguagem e a de quem a gente ama é como ter um mapa direto para o coração da pessoa. É falar a língua nativa emocional dela, garantindo que a mensagem chegue direitinho. E, finalmente, depois de reescrever a história e aprender a se conectar, é vital proteger esse novo espaço interno. E a ferramenta mais poderosa para isso, sem dúvida, são os limites. Olha, isso pode até parecer estranho, mas dizer não para o que não nos serve
para aquilo que nos fere ou esgota é dizer um sim gigante para nós mesmos, para nossa paz, para o nosso bem-estar. É um ato de autocompaixão, não de egoísmo. Limites não afastam as pessoas, eles ensinam como se aproximar de forma saudável. Pensa neles como as linhas de uma quadra de esporte. Elas não impedem o jogo, muito pelo contrário, elas definem o espaço para que todo mundo possa jogar de forma segura e respeitosa. E o ponto crucial é este: os limites que a gente estabelece comunicam aos outros o nosso valor. Eles são uma declaração silenciosa, mas muito poderosa, de autorrespeito que convida e ensina os outros a fazerem o mesmo. A transformação não acontece da noite para o dia, é um processo. Começa com pequenos passos. Talvez seja reconhecer um padrão, praticar uma nova forma de escutar, ou simplesmente decidir olhar para uma memória difícil com um pouco mais de compaixão. Qual será o primeiro passo, hoje, para se tornar o autor ou autora da própria história? A jornada começa agora.